Agora a gente está entrando na reta final do programa Revista Justiça. Nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Fábio Medina Osório, que tem uma grande experiência na área jurídica, é advogado, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, possui vários livros, dentre eles Direito Administrativo Sancionador, Teoria da Improbidade Administrativa, Direito Sancionador no Sistema Financeiro, Improbidade Administrativa, Observações sobre a Lei 8.429 de 1992, entre outros. Então, se eu for falar todo o currículo, a gente termina o programa, mas eu quero agradecer, doutor Fábio, por estar aqui ao nosso lado, ao vivo na Rádio Justiça. Muito obrigado. Pedro Beltrão, uma honra retornar à tua presença e falar com os ouvintes da Rádio Justiça, que é um público extremamente selecionado. Sem dúvida, e a gente fica feliz em nome aqui dos ouvintes da Rádio Justiça. O destaque de hoje, que a gente vai comentar com o Dr. Fábio Medina Osório no nosso programa, é a Operação Zelotes da Polícia Federal. Teve origem com uma carta anônima, foi entregue no envelope, e essa Operação Zelotes da Polícia Federal investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no país. Quando a gente pensa que não se pode ter um esquema maior, sempre aparece outro esquema maior. Então, o destaque de hoje é essa Operação Zelotes da Polícia Federal. Como é que acontecia esse esquema no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, doutor Fábio? Bom, para que se tenha uma ideia da dimensão dessa operação, o CARF acumula atualmente cerca de 105 mil processos, envolve apuração de dívidas tributárias, que começa lá na primeira instância. E o valor estimado desses processos ultrapassaria 520 bilhões de reais. Ele pertence a uma estrutura do Ministério da Fazenda, e esse órgão tem recebido os holofotes da mídia, efetivamente, em função dessa operação Zelotes, que apura 74 processos, aproximadamente, num valor estimado aí, até o momento, 19 bilhões de reais em dívidas de bancos, montadores de automóveis, siderúrgicas e outros grandes devedores que, segundo os investigadores, teriam apostado na corrupção de agentes públicos para burlar o pagamento desses impostos. E, de acordo com comentários na Polícia Federal, se trata da maior fraude tributária já descoberta no Brasil. E, obviamente, nós estamos falando de personagens expressivos, poderosos da nossa República, e que gera uma série de dificuldades para uma operação dessa envergadura ter o devido andamento. Obviamente que nós temos que promover uma reflexão sobre essa redução da impunidade que está acontecendo hoje no Brasil. A Operação Zelotes é emblemática no sentido de que poderá daí surgir também propostas de aperfeiçoamento da independência funcional, das autonomias e dos controles da transparência em torno a essas autoridades administrativas que julgam casos tão expressivos. Estamos falando, portanto, das dívidas tributárias, de um esquema de corrupção e de sonegação e de acobertamento, portanto, de uma fraude de proporções gigantescas que está tudo sendo apurado ainda pelas autoridades competentes. Teve uma vez que eu conversei até com o doutor Eugênio Pacelli, que também foi membro do Ministério Público, atualmente está na advocacia. A gente falava sobre corrupção e ele dizia: Pedro, eu falava, tem como acabar com a corrupção? Ele, acabar não, mas diminuir o nível de corrupção no nosso país, isso é possível. Como a gente conseguiria diminuir esse nível de corrupção? Será que uma transparência, tem como se ter pelo menos uma transparência maior, até nesses tribunais administrativos? A gente hoje fala do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É lógico que tem toda uma tramitação administrativa da questão tributária até a formação e cobrança da dívida. Tem como se ter uma maior transparência, se pensar numa maior transparência em relação a este assunto, doutor Fábio? Sem dúvida, nós estamos falando aqui de um órgão específico dentro dessa estrutura do Ministério da Fazenda, e há outros tribunais administrativos, há outras agências reguladoras
poderíamos destacar o CAD, que apura as infrações à ordem econômica, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, chamado Conselhinho, que trata de infrações ao mercado de capitais, ao Sistema Financeiro Nacional, com recursos oriundos, seja contra decisões de Banco Central ou da própria CVM, enfim. Nós estamos tratando de órgãos, tribunais administrativos, que poderiam, por exemplo, funcionar, e não compreendo qual a razão para que não funcione dessa forma, com processos eletrônicos. Quer dizer, da mesma forma que a justiça no Brasil hoje caminha para a sua informatização completa, no caso, para digitalização da justiça, a Justiça Federal, muito especialmente, já abarcando toda a extensão do território nacional essa modelagem, nós poderíamos também propor que esses processos administrativos tivessem esse nível de transparência e de controlabilidade pela sociedade. Obviamente que quando nós estamos falando de estruturas mais arcaicas, estruturas de papel, quer dizer, nós não conseguimos monitorar corretamente. Como se pode dar uma corrupção num órgão como esse? Não apenas através de decisões que sejam proferidas em favor ou em desfavor de alguém a partir do recebimento de propinas ou de outros favorecimentos indevidos, mas também até mesmo, por exemplo, através da prescrição. Quando não se tem controle sobre a prescrição, daqui a pouco a autoridade senta em cima de um procedimento e, com isso, vai inviabilizar a pretensão ressarcitória do poder público. Então, tem que ter luz sobre o funcionamento dessas instituições, mas também, além disso, também sobre a modelagem, sobre a metodologia de indicações, de nomeações, de currículos, de conflitos de interesses, que deve ser tratado também em relação a esses julgadores, onde eles atuam, onde vão atuar depois que tem assento nesses órgãos, como isso funciona. As agendas têm que ser digitalizadas, têm que estar disponíveis também ao grande público e a sociedade poder controlar e haver uma prestação de contas permanente e contínua da parte desses servidores que, na verdade, estão subordinados a regras e princípios de direito administrativo no trato das suas atribuições. Acredito que até um aperfeiçoamento, quando se fala de controle, né, é importante se ter um controle externo. E eu ficava pensando nesse caso, se tivesse um controle externo em relação a determinado órgão. O senhor falou da questão da prescrição. Às vezes o gestor, né, o responsável por aquele ato, acaba demorando na prática e ocorrendo a prescrição. E não tem como se ter muito um controle em relação a isso. Digamos, ele se equivocou, ele errou, enfim, verificar na prática. Às vezes, se tivesse apenas um controle formal em relação a determinado fato, ia falar, não, o que ocorreu foi a prescrição, não se pode fazer nada nem punir o administrador por conta disso. Né? Então, às vezes, um controle que é apenas meramente formal e não observa a situação de fato mesmo que aconteceu, fica difícil verificar nesse caso se houve fraude ou não houve fraude. Exatamente, Pedro. Você menciona o ponto nevrálgico aqui da questão. Tem que se lançar luz, intensificar as exigências de transparência em relação a esses órgãos e de controle sobre os agentes públicos e também nas relações mantidas com o privado. Quando nós estamos tratando da Operação Zelotes, não podemos esquecer que, para além da sua dimensão criminal, também deve ocorrer uma série de iniciativas no âmbito da improbidade administrativa, da responsabilização dos agentes públicos que tiverem atuado em conluio com os agentes privados econômicos e que, portanto, tanto aqueles que pertencem ao setor privado quanto os que pertencem ao setor público poderão figurar no polo passivo de ações de improbidade administrativa. E a Lei 8.429 de 92, no caso a Lei de Improbidade Administrativa, ela também permite a responsabilização não só por graves desonestidades funcionais, mas também por erros grosseiros, por culpa grave, especialmente por atos lesivos ao erário, importando aí uma série de consequências, inclusive inviabilizando depois financiamentos, a relação do privado com o público, suspensão de direitos políticos das pessoas envolvidas, indenização, pagamento de multa civil, que pode ser calculado também sobre um montante que foi desviado, o objeto de fraude, e concomitantemente se pode pensar ou imaginar
a possibilidade de que se avalie a incidência da própria Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, frente a eventuais ilícitos de natureza permanente, ou que tenham ainda essa característica da continuidade no tempo, na permanência, nos seus efeitos, enfim, na sua extensão, de tal sorte que, inclusive, a própria Lei Anticorrupção poderá ser aplicada, eventualmente, às empresas envolvidas, se houver caracterização de ilícitos permanentes. Então nós estamos tratando aqui de um risco, chamado risco de corrupção, que cada vez mais ele tem que ser pensado pelos empresários, calculado, para que se assuma uma nova mentalidade, não apenas por uma mentalidade cultural de assimilar valores que sejam republicanos, mas também até por uma questão de risco, em que está mudando o paradigma no Brasil e com as tecnologias no mundo inteiro, em que há um avanço e uma cobrança cada vez maior da sociedade em relação ao combate à corrupção pública. Então, esse caso da Operação Zelotes, eu acho que merece uma atenção redobrada, efetivamente, porque as figuras envolvidas, a priori, pelo que se tem noticiado, são figuras extremamente poderosas no Brasil. E o montante que se calcula aí de desvio supera e muitas vezes aquilo que vem sendo apurado na própria Operação Lava Jato, para a qual se dá uma atenção imensa nos meios de comunicação. Ao passo que a Operação Zelotes ela fica relegada, digamos assim, a um plano secundário em termos de debate público. Só para se ter ideia, o Dr. Fábio chegou a falar da cifra de 520 bilhões, né? A Folha de São Paulo chegou a divulgar o valor de 580 bilhões de reais. Então, realmente, são quantias altíssimas. E nessa parte do controle, o senhor chegou a citar até a lei de improbidade administrativa, né, a possibilidade exatamente do administrador ser punido, nesse caso, por improbidade administrativa, e todos os envolvidos também, não só nessa parte de improbidade, mas as outras áreas de responsabilização. Mas em relação a este ponto, eu ia falar até mais a prova, como é que fica a prova nesse caso? Eu acho que não basta apenas a gente olhar um processo e dizer, prescreveu, mas a atitude reiterada, né, praticada em muitos processos, acho que isso aí já mostra uma prova, fica evidente que houve um esquema de corrupção dentro de determinado órgão, ou seja, a reiteração de atos tendentes a beneficiar A ou B, isso aí já consegue. O Ministério Público trabalhando com essa parte, né, com esse conjunto de provas, já seria possível ele promover uma denúncia, doutor Fábio. Olha, sem dúvida, quando se constata, digamos assim, uma situação atípica, não é? Isso enseja já uma necessidade de fiscalização, já deveria acionar uma matriz de risco para que se apurasse e se direcionasse o foco investigatório, apuratório das autoridades competentes para aquele fato. Quando se trata de prescrição em casos de envergadura e não se tem um motivo razoável para isso, a meu ver, já deveria suscitar essa preocupação das autoridades e principalmente mostrando que é necessário ter um mínimo de eficiência também na condução desses processos. Quer dizer, não se pode admitir um nível de irresponsabilidade de agentes públicos, deixando prescrever processos que envolvem dívidas milionárias, multimilionárias, bilionárias, sem qualquer tipo de consequência, seja no âmbito disciplinar, seja na esfera da improbidade administrativa. E, repito, quer dizer, trabalhar preventivamente, transformando esses processos em processos digitais, eletrônicos, em que a sociedade possa acompanhar até online o andamento, a tramitação, os passos, onde está, o tempo que está com cada autoridade, quanto tempo ficou ali, do que trata, enfim. Claro que preservando alguns sigilos imprescindíveis à livre competição, no caso evitando espionagem industrial e outras transgressões do gênero, é possível salvaguardar esses direitos e compatibilizar esses direitos dos acusados, dos investigados, com o direito à informação, com o direito à transparência, que dizem respeito ao direito fundamental à moralidade administrativa e à probidade dos agentes públicos. Então, me parece que, obviamente, esses escândalos que têm ocorrido em série no Brasil deveriam inspirar iniciativas
especialmente do Poder Executivo, que me parece que é o principal protagonista aí, no caso, que tem ferramentas que não dependem sequer de outras fórmulas, outras iniciativas parlamentares ou legislativas, não. O próprio Poder Executivo ele pode trazer essa transparência. Basta lembrar que a Receita Federal, que é o órgão arrecadador no Brasil, ele tem toda uma fórmula digital para atuar sobre o contribuinte. Então, quando se trata de arrecadar, o Estado brasileiro ele tem essa eficiência. Agora, quando se trata de balizar suas responsabilidades, né, nós precisamos ampliar esses níveis de governança para a Polícia Federal, por exemplo, ter toda a digitalização de todos os inquéritos, toda a investigação digital, ter também esses processos administrativos na esfera decisória, no âmbito do Poder Executivo, as contratações públicas. Por que as contratações públicas não obedecem a padrões de processo eletrônico? Porque não se agrega transparência com isso. Quer dizer, um agente público pode sentar em cima de uma fatura e não pagar um empresário e daí começar um processo de extorsão. Uhum. Se houvesse essa transparência, essa controlabilidade da sociedade através do acompanhamento eletrônico, isso facilitaria muito. E da mesma forma, esses órgãos administrativos julgadores, que deveriam ser as chamadas autoridades administrativas independentes, que são tribunais administrativos, muitas vezes é difícil até judicializar essas discussões. Uhum. Em relação ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por exemplo, é muito raro que o judiciário reverta uma decisão daquele órgão julgador em face do nível de discricionariedade na tomada de decisão, enfim, de uma série de características que esses tribunais têm. Então é necessário que se cobre uma processualidade cada vez mais densa nesse iter decisório e uma transparência dos critérios de composição desses tribunais, de conflitos de interesse e de prestação de contas à sociedade. Eu lembro que nessa parte da transparência, até com a lei de responsabilidade fiscal, né, se pediu a transparência das contas do nosso país e houve até uma alteração na lei para que tivesse essa transparência. Às vezes a dificuldade era traduzir as contas para as pessoas, né? O que aqueles números queriam dizer. Poderia se ter todos os números ali divulgados, mas se ele não soubesse exatamente do que se tratava aquilo, haveria uma dificuldade. Então até a tradução nessa questão é importante. A Controladoria Geral da União também é um órgão que pensa muito em relação a essa parte, né, de controle e realmente tentar diminuir a corrupção no nosso país. Chegou a sugerir o projeto de lei, que depois se tornou lei, que é a Lei de Acesso à Informação, para tentar dar mais transparência a alguns pontos da administração pública. Então, acho que essa discussão ela deve ganhar força, o nosso país deve pensar neste ponto, porque se tem o princípio da moralidade que consta e se a transparência pode realmente dar efetividade a esse princípio, por que não estender e dar maior transparência? Pelo que parece, pelo nosso sentir também, esses tribunais são muito fechados, herméticos, e a gente não consegue ter um acesso tão grande ao que está sendo discutido, o que tramita dentro, como é que é esse processo. Daí a dificuldade, eu acho que o caminho seria esse, uma abertura e uma transparência maior desses tribunais. Perfeito, Pedro. Eu concordo com as premissas que você levanta e, principalmente, você vê que é tão basilar esse déficit que até a jurisprudência desses órgãos colegiados os advogados têm dificuldade em acompanhar. É verdade. E aí isso favorece o quê? Favorece a tomada de decisões arbitrárias, muitas vezes contraditórias, incoerentes, e isso também facilita a própria corrupção. Porque se você não está balizado por jurisprudência alguma, você não tem parâmetros que têm que ser seguidos nesse tipo de caso complexo, você pode decidir de uma forma num caso, de outra forma no outro, você exacerba muito o espaço discricionário. E todas as teorias sobre corrupção, elas apontam que uma das causas mais frequentes, quer dizer, uma causa que fortalece muito esse ambiente propenso à corrupção, é precisamente um espaço excessivamente discricionário para a autoridade decisora. Então, quando ela tem um espaço extremamente discricionário, muito aberto, para lhe dar muita liberdade para fazer dificulta o controle, né? Dificulta o controle, porque você não tem parâmetros, não tem critérios, ela não tem que seguir a lei. Quer dizer, se ela não tem um prazo razoável para colocar em pauta um processo, ela simplesmente deixa prescrever, senta em cima e a inércia pode assumir um custo. Pode assumir uma dimensão econômica, o próprio silêncio administrativo, a própria inércia da autoridade julgadora, quando não se tem
muito mais do que isso, a decisão que é proferida de modo favorável e viciada por suborno, por propina, por presentes, por, enfim, uma série de benefícios, até mesmo políticos, né, que pode acontecer, e que tudo isso poderia ser evitado se nós tivéssemos esse ambiente de transparência. Tem um grande teórico italiano com o qual nós trabalhamos durante um período, na época do doutorado em Madrid, na Universidade La Sapienza, em Roma, que é o Sabino Cassese. E ele sempre apontou que os ambientes de desgoverno, desorganizados, opacos, ineficientes, eles, na verdade, traduzem o campo fértil para as práticas desonestas. É ali que floresce, efetivamente, o espaço ideal para a corrupção. É quando não se tem algo organizado, quando não se tem critério, quando se tem o desgoverno, quando se tem aquela miscelânea que você não sabe, quando o exercício de um direito se transforma num favor. Quer dizer, então você cria essa cultura da transgressão. E no Brasil isso está sendo posto a limpo hoje por instituições republicanas. Caso da Polícia Federal, que tem feito um trabalho notável, né? Outros órgãos, o Ministério Público Brasileiro tem sido um grande protagonista também dessa faxina ética, mas nós podemos investir nas próprias autoridades administrativas. Um caminho, por exemplo, sem dúvida alguma, a ampliação dos poderes, das autonomias da própria CGU. Quer dizer, tornar a CGU uma espécie de uma agência que tenha poderes investigatórios mais efetivos, que tenha essa independência em relação aos governantes de plantão. Quer dizer, nós temos que investir no Brasil em políticas de Estado, muito mais do que em políticas de governo, para que haja continuidade administrativa e esse ambiente, esse arcabouço institucional que nós temos aí, possa cada vez mais melhorar. Outro ponto que é interessante, a gente falou muito dessa parte ligada à administração pública, agora voltando até para um lado legislativo, nós tivemos uma recente lei, né, tentando realmente trazer a punição para as pessoas jurídicas que participem de crimes, né? Essa lei, eu acredito que ela pode mudar esse cenário também, servir para dar efetividade a esse pensamento de alcançar a moralidade, de realmente tentar diminuir níveis de corrupção do nosso país. Essa lei ela pode ter um efeito muito positivo ou não, doutor Fábio? Então, a Lei 12.846, 2013, que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, a lei anticorrupção, que nós também chamamos de lei da probidade empresarial. E um primeiro ponto importante que deve ser objeto de reflexão é que essa lei, ela tipifica atos lesivos, atos que podem ser enquadrados como corrupção, mas não são necessariamente crimes. Quer dizer, a lei ela tem uma natureza jurídica de direito administrativo sancionador. Então ela se reveste de uma natureza não penal, embora ao direito administrativo sancionador se aplique por simetria os princípios do direito penal e do direito processual penal. Portanto, essa lei, ela de um lado, ela estabelece, quer dizer, uma fórmula em que as empresas privadas passam a ter obrigações públicas, passam a ocupar um espaço público não estatal, de prevenção de ilícitos. A empresa tem que investigar na sua esfera privada os ilícitos e cooperar com as autoridades e institucionalizar o chamado compliance, ou seja, os mecanismos de controle, de implementação da integridade institucional. E se houver um ato de corrupção praticado por alguém em nome da empresa, a empresa vai ser responsabilizada não porque ela soubesse disso, não porque ela tivesse participação disso, a sua responsabilidade será objetiva, porque será calcada muito mais na fiscalização sobre a existência ou não desses mecanismos de compliance. Portanto, esse novo espaço do compliance, ele deve redimensionar também o mercado brasileiro, as empresas privadas que terão que se adaptar e certamente apenas as melhores sobreviverão. E nós contamos até com a participação dos ouvintes também. Participa com a gente o Renato, que é ouvinte aqui da Rádio Justiça. Ele diz o seguinte, que os dados no portal de transparência são muito complexos, que os números são colocados de forma que um cidadão comum não consegue entender, apenas se for da área do direito ou contador. Ele diz que as informações deveriam ser disponibilizadas de forma mais clara. Então tem essa questão também de se alcançar. A gente falava da transparência,
Aqui a transparência não é só você chegar e tentar revelar algo que acontece, que às vezes tem uma linguagem própria, né? E não é apenas isso, mas é tornar aquilo para o cidadão conseguir entender o que significa aquilo que está acontecendo em determinado órgão. A transparência passa para esse outro lado. Não é apenas publicidade. Publicidade é você dar a publicidade aquilo que acontece, mas a transparência acho que vai um pouco além disso, de dar publicidade. Perfeito. Na verdade, a publicidade ela tem uma dimensão formal e outra material. Quer dizer, o que importa é que haja uma acessibilidade da informação relevante à sociedade, que essa informação esteja acessível. E, portanto, uma linguagem rebuscada, hermética, pode ser eventualmente até um desvio de finalidade do administrador público, no sentido de buscar uma espécie de burla à Constituição Federal. O artigo 37, o parágrafo 1º, impõe o dever de publicidade, que é consectário lógico do princípio da boa governança, da moralidade administrativa e do dever de transparência, para que possa existir essa prestação de contas permanente dos agentes públicos em relação aos seus atos e no que se refere à possibilidade da sociedade ter esse acesso e, inclusive, exercer as suas prerrogativas de controle sobre esses agentes públicos, através de ações populares, através de iniciativas perante outras instituições fiscalizadoras. Ou seja, o titular desses direitos é o cidadão. Uhum. Quer dizer, como o dinheiro público ele é manejado, como ele é destinado às políticas públicas que vão satisfazer saúde, educação, segurança. Quer dizer, tudo isso tem um sentido de atender às demandas da cidadania. Então, obviamente, quando nós tratamos de uma linguagem fechada, hermética, é uma forma de desvio de finalidade que enseja uma redução da participação cidadã na administração pública. Então fica o nosso destaque aqui no programa Revista Justiça dessa Operação Zelotes da Polícia Federal. Como eu falei no início do programa, investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no país, né? É cerca de 580 bilhões de reais, um número divulgado pela Folha de São Paulo nessa apuração que é realizada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. E quem esteve ao nosso lado aqui para falar um pouco sobre este assunto, trazer aí, quem sabe, reflexões sobre como aperfeiçoar o controle, né, nessa parte da administração pública e se alcançar melhores resultados nesses níveis exatamente de controle e tentar evitar e diminuir níveis de corrupção no nosso país. E a gente quer agradecer o Dr. Fábio Medina Osório, advogado, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, foi membro do Ministério Público, foi aprovado em primeiro lugar no concurso, então tem grande conhecimento em todas essas áreas e eu pude falar de alguns livros do Dr. Fábio Medina Osório, como Direito Administrativo Sancionador, Teoria da Improbidade Administrativa, dentre outros. Então, uma honra tê-lo aqui ao nosso lado, Dr. Fábio Medina. Quero agradecer a atenção com os nossos ouvintes e a participação ao vivo aqui no nosso estúdio e todas as reflexões trazidas sobre este assunto. Pedro Beltrão, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, pela qualidade sempre da tua entrevista, com quem eu costumo aprender muito, e a honra de estar com os ouvintes da Rádio Justiça, que é um veículo de construção da cidadania no Brasil. Portanto, fico sempre à disposição e agradecido pelo espaço e para poder travar esse diálogo aqui com você, Pedro Beltrão. Muito obrigado, doutor Fábio Medina Osório, ao nosso lado aqui no estúdio da Rádio Justiça. Olha que honra! E com essa entrevista a gente encerra hoje o nosso programa, que tem a produção e edição de Uliana Gomes, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.